A gente continua conversando com a ex-presidente da Associação dos Funcionários da Alesp, Rita Amadil de Brito Andrade Ferraro. É uma pessoa que não foi deputada, mas conhece tudo de processo legislativo, trabalhou muito tempo no plenário, está contando para a gente toda essa experiência. Uma coisa que eu fiquei curiosa para entender é que, por exemplo, na época da Constituinte, onde vinha um monte de gente acompanhar a sessão para pressionar mesmo, para que as leis ali entrassem no texto final, o que essas pessoas falavam também entrava na taquigrafia? Ou só o que o deputado... Não. Tudo que era conversado. Tudo que é conversado em microfone, porque quando você tem uma conversa paralela, essa conversa não é registrada. Por exemplo, vocês começam a gritar ali, daquele espaço que as pessoas ficam... Se alguém começar a gritar, você não vai registrar. Agora, se algum parlamentar responder... aí você vai ter que registrar, porque senão não vai ter sentido o texto. Então, você tem que pegar o que a pessoa falou e se ele responder. Geralmente não responde, porque tem que ser, senão aquilo não vira uma bagunça, tem que ser minimamente organizado. Mas, às vezes, o parlamentar responde para alguém que está na galeria, ou que está lá. Sim, o que acontece muito. O que acontece? E aí você... tem que colocar, com certeza. E aí tem que explicar o que está acontecendo. Aí você põe que é uma pessoa do galeria auditório, da galeria. De... Sim, galerias, sim. É documentar a história mesmo. É documentar a história, é importantíssimo. E eu acho que todo o registro do plenário, ele é importantíssimo. Agora está melhor ainda, porque ele é televisionado ao vivo e as pessoas têm a oportunidade de ver de casa. E muita gente pode achar aquilo chato e monótono, mas acontece coisa muito importante. O que você aprova lá decide muitas vezes a sua vida. Sim, o que a gente falou aqui na abertura, né, do programa, altera a vida do morador de uma tal forma... Ele não sabe que altera, mas as leis do orçamento, por exemplo, que são votadas no fim do ano, que a Assembleia só fecha quando é votado o orçamento para o ano seguinte. É por isso que quando eu entrei, eu ficava até de madrugada, porque enquanto não se vota o orçamento que vai ser do Estado, da Assembleia ano que vem, você não fecha a Assembleia, continuam os trabalhos. Então, todo o orçamento que vai ser votado, e ele vai ser discutido desde o começo, desde junho, quando ele é entregue, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é entregue em junho na Casa, e ele vai ser discutido nos próximos meses. E isso é importante, porque a quantidade de dinheiro, de verba que vai para a saúde, é o que vai ser aprovado aqui. É o que está definido e ali. É o que vai acabar te dando uma saúde melhor ou pior lá na ponta para quem for ser atendido no posto de saúde ou num hospital público. E as despesas também são fixadas todas ali. São fixadas. O que você vai ter de pesquisa, a verba de pesquisa, o que vai ser destinado à pesquisa, é o que vai determinar o que vai ser melhor para você depois no Estado. Então, apesar de parecer que não é importante, é importantíssimo. A democracia... o povo não tem ideia, eu acho que a maioria não tem ideia da importância da democracia e de quanto é importante em quem você vota. Você tem que votar no candidato certo, no candidato que você sabe que vai fazer alguma coisa, não para você, para a sociedade. Porque se ele fizer para a sociedade, ele vai fazer para você. Muitas vezes a pessoa vota porque o deputado vai fazer uma coisa boa para ela. Mas veja bem, um deputado que vai cuidar da segurança, que vai ajudar a segurança... ele vai ajudar você, a sua família, os seus filhos. Você vai estar numa cidade mais segura. Então, esse deputado, ele é fundamental para a gente. E, então, a democracia, a eleição é muito importante. Eu sou uma aficionada disso, né? Eu trabalho aqui, mas sempre entendi assim e acho que é importantíssimo tudo isso dentro da Casa Legislativa. Você falou dos contrastes todos da Assembleia, essa questão salarial, a questão da produção, a questão do trabalho. O que me chama a atenção é que você poderia ter ficado ali, não tá prestando atenção no discurso, ou não tá nem vendo que era a história ali que passava na tua frente, simplesmente copiando, e não. Essa questão política te contaminou, assim, tanto que você foi lá defender salário, sentou numa mesa de negociação, então é mesmo uma coisa que você pegou para você, né? Pegou, porque você vive muito aquela política. O plenário, em alguns momentos, ele é muito intenso. E ele pega mesmo, acho que gruda em você. Pode ser que nem todas as pessoas sejam assim. Afetadas por isso. Afetadas por isso, mas aquilo, inclusive você fica
eu digo que às vezes o trabalho do taquígrafo eu sentia que era difícil, porque o deputado estava fazendo um discurso aqui do meu lado, né, na tribuna, e às vezes eu queria contestar, falando, não, como assim? É diferente disso que ele está falando. Por e favor. você não pode fazer isso, você tem que ouvir aquilo lá que você não concorda e escrever aquilo e ainda pôr ali no papel aquilo que você não concorda. E por outro lado, você isso deve coloca... ser um sofrimento, é um sofrimento para algumas vezes. pessoas, né? Algumas pessoas mais assim, agitadas, talvez. E por outro lado, você também ouve algumas coisas que você gosta e vê essas mudanças e essa proposta boa de alguma coisa que vai fazer e você fala, puxa vida, que bom que estamos indo em frente e que esse Estado e esse país vai melhorar com gente assim, né? Nós tivemos grandes deputados, né? Muitos deputados e alguns que estão há muitos anos aí e que colaboram para que fique melhor a nossa cidade e fazem algumas leis importantes, né? Ou depois se transformam em secretários e vão fazer alguma coisa numa secretaria, né? Ou deputados federais, senadores, deputados ministros. Federais, senadores, ministros. Agora o nosso ministro de Transportes, eu vou falar, o Antônio Carlos Rodrigues, ele foi funcionário aqui na casa, é nosso associado, e foi um funcionário que cresceu e hoje é o ministro dos Transportes. Então você vê que às vezes... Isso deve dar um baita orgulho. Deve dar um baita orgulho. E é um orgulho tê-los na nossa associação também. Ele conversa com a gente de vez em quando e tal. Então é isso que eu te falei, ele é aposentado, ele já saiu da casa e os aposentados retornam e continuam tendo algum contato conosco. E isso é muito, muito gratificante. Quando é que você viu essa casa mais lotada de gente? Que você estava ali sentadinha na tua cadeira e olhou e falou, esse dia é marcante, esse é um dia histórico mesmo. Olha, eu acho que muitos dias nós tivemos muitos movimentos aqui na casa, né? Já tivemos o estacionamento lotado de gente, com caminhão de som, ali fora, muitos movimentos. A gente já teve episódios de violência também. Nós tivemos um tempo que eu acho que foi marcante, que foi quando os professores, e que eu não acho que foram os professores, eles invadiram essa casa e ficaram aqui dentro. A minha sala foi invadida, a minha gaveta da mesa foi arrombada e a casa ficou depredada, né? Os corredores cheios de gente. Mas eu não acredito que aquelas pessoas que estivessem lá não eram professores. Um professor não faria aquelas barbáries que foram feitas dentro dessa casa. E nessa época tinha muita gente, foi uma época feia, ruim, mas eu acho que quando ela tem muita gente, nem sempre é uma época ruim. Ela, quando tem muita gente, é porque a sociedade está se movimentando, está querendo interagir com os deputados e está buscando alguma coisa para melhoria. Então, participando do debate. Participando. Eu acho que a parte democrática é super importante. Eu acho que quando o pessoal vem aqui para a Assembleia, é o local para vir mesmo, é o local de debate, para conversar com os parlamentares, para ver o que pode ser feito. Eu acho que é isso. Quer dizer, essa questão do objetivo de ser dessa instituição, isso não se perdeu, na tua opinião? Porque avançou a tecnologia, hoje a gente tem internet... mas o debate ainda existe, pode ser menos acalorado. Talvez seja, porque eu lembro de uma época, as épocas são diferentes, talvez seja uma outra etapa, uma outra época, mas também numa época em que tem mais transparência, em que tudo é divulgado, talvez apareçam mais coisas, porque tudo é divulgado, né? Os parlamentares também estão na mídia. A TV transmite a sessão todos os dias, então qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode saber o que está acontecendo aqui dentro, não fica restrito aos funcionários e aquelas pessoas que estão dentro do plenário. Então isso é um avanço, né? Isso eu acho que é um avanço, a imprensa tem que cada vez estar mais livre, né? Eu me apavoro quando alguém fala em censura de imprensa. É tudo para acabar uma democracia. Imagina a gente, né? O que pensa. Não, assim, você pensa talvez como profissional, mas eu penso assim como cidadã mesmo. A importância da liberdade de imprensa, da imprensa poder transmitir e de você poder falar. Eu estou aqui falando, não sei se em qualquer época da nossa história eu poderia estar aqui falando o que eu quisesse sem censura. Não, sem nenhuma censura. Sem nenhuma censura. Então isso é um ganho para a nossa sociedade sem tamanho, sem preço, né? Não tem preço aí. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer e te perguntar uma coisa
que passou assim na minha cabeça. Um dia você também vai se aposentar. Um dia eu vou. E vai ser como os velhinhos do chá. Eu acho que eu vou vir aqui e vou inclusive visitar. Isso que eu ia perguntar, você vai voltar? Eu vou voltar, acho que não tem jeito, eu não consigo ver. Eu já estou quase em época de me aposentar. Não consigo imaginar minha vida sem Assembleia. Tenho muita dificuldade com isso e às vezes encontro com os ex-funcionários e falo, nossa, como é que é ficar sem vir na Assembleia, sem encontrar com os deputados? Eu que encontro os deputados, inclusive antigos, como o deputado Álvaro Fraga, que é da associação, é o presidente da Associação dos Parlamentares hoje, o deputado Carolo, que foi presidente numa época que eu nem estava aqui, mas que quando eu entrei, falavam bem dele, ele foi marcante na época em que ele presidiu a Assembleia. Então, eu acho que eu vou continuar vindo aqui, vendo os parlamentares, vendo ex-parlamentares e vendo os funcionários tomando chá com os aposentados, ou quem sabe até colaborando na Associação dos Aposentados, que nós temos uma ASPAL, que é presidida pelo Gaspar Bissolotti Neto, que hoje em dia atua em favor dos aposentados. Rita, muito obrigada pela tua entrevista, Viviane, parabéns. Foi um prazer por tanto trabalho e por tanta história e por ajudar. Nosso programa é feito de história e você ajudou com muitas, interessantes. Obrigada, você foi muito gentil também. Obrigada, Viviane. O Memórias do Poder Legislativo volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Nossa,